Olá, 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 meus queridos estudantes do EJA. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estamos aqui para mais uma aula de matemática da terceira etapa do ensino médio, terceiro semestre, módulo 1, unidade 1. Essa é a nossa primeira aula e a gente vai começar a falar sobre plano cartesiano. Então vamos lá. Na nossa aula de hoje, como eu disse, a gente vai conversar um pouco sobre plano cartesiano. A gente vai entender o que é esse plano cartesiano, sua origem, um pouco da sua configuração ali e um pouquinho de como ele é utilizado. Então vamos lá? Vamos para a nossa aula de hoje? A gente começa conhecendo o plano cartesiano. Quem é esse plano cartesiano? Esse plano é um plano constituído por duas retas numéricas perpendiculares, ou seja, retas que possuem apenas um ponto em comum, formando ângulos de 90 graus. Esse ponto comum é conhecido como origem, e é nele que é marcado o número zero de ambas as retas. Desenvolvido pelo matemático e filósofo francês René Descartes, que nasceu em 1596 e 1650, para auxiliar a encontrar pontos específicos, esse plano é uma grande contribuição para as ciências matemáticas, facilitando o estudo de funções e de seus comportamentos. Não só isso, pessoal. Por meio do estudo do René Descartes, por isso que o plano cartesiano, ampliou-se muito o conhecimento, utilizou-se bastante questões de posicionamento, derivando ali, depois de muito estudo e muita ampliação, até o processo do GPS. Hoje o GPS segue um sistema de localização que, na sua fundamentação, lá no início dos seus processos, estava o plano cartesiano. Tá, ok? Então, para vocês perceberem que aqui esse plano cartesiano ele dá origem a muita coisa. Olha só, continuando então. Além das suas funções no ramo dos estudos matemáticos, as coordenadas cartesianas também são de grande auxílio para estudos geográficos e a criação do nosso sistema atual de posicionamento global, conhecido como GPS, por exemplo. Foi o que eu falei para vocês. O plano cartesiano ele dá origem a muita coisa interessante, inclusive aí esse sistema de posicionamento que é o GPS atual, ok? Então, quem é essas retas que formam o plano cartesiano? Foi dito que são duas retas que se cruzam ali de forma perpendicular. Esse cruzamento entre essas duas retas formam ângulos de 90 graus. E por formar ângulos de 90 graus, são ditas que são retas perpendiculares. Quem são elas? Vamos conhecer um pouquinho? As duas retas que dão origem ao plano cartesiano precisam ser retas numéricas, pois essa é a condição que torna possível encontrar localizações de pontos quaisquer no plano. Essa localização é a base fundamental de muitos conhecimentos comuns no cotidiano, como distância entre pontos. Então, a gente tem aqui uma reta numérica comum em que foi estabelecida uma correspondência com os números reais. O que isso quer dizer, pessoal? A gente tem nos números reais, a gente tem números positivos e números negativos. A reta numérica, ela vem ali como uma forma de relacionar a posição de cada um desses números, né? Se vocês olharem para a imagem, eu tenho 0 marcado na nossa imagem e depois desse 0 eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E esse segmento vai continuar infinitamente. E antes do 0, antes de todos esses números, eu tenho menos infinito. E vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. E a gente vai ter o menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. A reta numérica, ela faz uma associação de cada unidade da reta numérica a uma unidade numérica, né? Então, por isso que é chamado de reta numérica. A reta é a ideia da régua ali, né? A gente tem um ponto de referência, que no caso é o 0. Eu sei o que tem antes desse 0 e sei o que tem depois desse 0. E aqui a gente consegue relacionar qualquer um número, né? Se eu marcar o menos 3, eu sei que antes do menos 3
tem o menos 4, e depois do menos 3 tem o menos 2. Se eu marcar aqui o 6, eu sei que antes do 6 tem o 5, e depois do 6 tem o 7, né? Então, aqui a gente tem essa ideia. Então, o plano cartesiano, ele é formado por duas dessas retas, né? E ele é formado por duas dessas retas de que forma? Primeiro, a gente vai ter que uma dessas retas vai estar na vertical. É comum usar a reta da vertical com a letra X. E a outra reta vai estar na horizontal. Então, a reta na vertical a gente vai usar, a reta na horizontal a gente vai chamar de X, e a reta na vertical a gente vai chamar de Y. Então, é comum usar as letras X para a primeira, que é a reta horizontal, e Y para a segunda, que é a reta vertical. No plano cartesiano, a reta vertical Y vai ser chamada de eixo das ordenadas. E o eixo X, que é a reta horizontal, vai ser conhecido como abscissas. Então, o plano cartesiano vai ser formado por essas duas retas, como eu falei, e aqui a gente pode ter uma ideia de como é esse plano cartesiano. Olha só, eu tenho na minha horizontal o eixo X, esse eixo vai ser conhecido como o eixo das abscissas. E esse eixo, a posição dele vai dizer para mim quais números estão associados a essa reta X. E eu tenho a reta Y. A reta Y é o eixo das ordenadas. Percebam que o zero nos dois eixos começa no mesmo lugar, que é o eixo, o eixo do plano, né? A origem do plano. Esses pontos que estão presentes na reta das ordenadas, na reta Y, ele vai ser para mim aí, eu vou conseguir saber a informação desses pontos que estão presentes em Y. E eu vou ter informações de pontos, de números presentes em X. Quando a gente olha para o plano cartesiano, a gente consegue perceber, então, que esse plano cartesiano é formado por essas duas retas numéricas, a reta X e a reta Y. A reta X, ela é conhecida como eixo das abscissas, a reta Y vai ser conhecida como eixo das ordenadas, e tem um fator interessante. Percebam que, do lado direito de X, eu vou ter todos os números positivos. Do lado esquerdo, eu vou ter todos os números negativos. Acima do eixo X, eu vou ter aí os números positivos em Y. E abaixo do eixo X, eu vou ter os números negativos em Y. Essa ideia de posicionamento, essa ideia aí de positivo e negativo, é muito importante para a gente. A gente precisa ser capaz de perceber onde estão os números positivos e os números negativos em cada uma dessas retas, porque é por meio desses números que a gente vai fazer o processo de localização e identificação. Mas, além disso, é interessante pensarmos que esse plano, esse plano que é construído e é dividido, ele é dividido em 4 partes, não é isso? E essas 4 partes carregam nomes específicos, que são conhecidos como os quadrantes. Olha só, eu vou ter entre o X e o Y aqui, a gente vai ter diferentes quadrantes. Cada quadrante vai ter um valor específico, um sinal específico para os valores de X e um sinal específico para os valores de Y, né? Olha só, o primeiro quadrante é esse aqui. Então, quando estivermos fazendo o nosso processo de localização, a gente pode ser capaz aí de dizer se o ponto está no primeiro quadrante ao olhar para o sinal desses números, né? Eu tenho o X positivo e o Y positivo, eu sei que esse número está no primeiro quadrante. Se eu olho para esses números e eu percebo que eu tenho um X negativo e um Y positivo, eu estou falando de alguém do segundo quadrante. Se eu estou falando de números que ambos são negativos, eu estou falando do terceiro quadrante. E se eu estou falando de que o X é positivo e o Y é negativo, eu estou falando do quarto quadrante.
Então, para localizar, como que a gente faz, né? Para localizar esses pontos no plano cartesiano, de que forma que isso é feito? Olha só, para localizar um ponto no plano cartesiano, são necessárias duas informações. Uma referente ao eixo x e a outra referente ao eixo y. Essa localização é feita por meio de um par ordenado xy, em que o primeiro elemento representa a abscissa do ponto e indica sua posição em relação ao eixo x, e o segundo representa a ordenada do ponto, que é sua posição em relação ao eixo y. Então, nossa localização no plano cartesiano vai se dar por meio de uma indicação de qual valor esse ponto está associado em x e qual valor ele está associado em y. E é conhecido como par ordenado porque a ordem importa, e a gente vai ver isso com muita clareza nas nossas próximas aulas. Mas pensando apenas no nosso processo inicial de identificação, vamos tentar localizar pontos no plano cartesiano. E eu trouxe pontos bem específicos para a gente localizar. Olha só, o primeiro ponto que eu quero que vocês localizem comigo é a origem. A origem é esse ponto O aqui, ó. Ele é a origem porque a partir daqui a gente consegue determinar o que está antes e depois de x e o que está antes e depois de y. A gente tem esse ponto de referência. Nossa referência é sempre a origem e nossa origem está aqui. E como que a gente vai representar a nossa origem? Nossa origem é o ponto zero, não é? Por ela ser o ponto zero, ela vai ser o ponto zero tanto em x quanto em y. Temos que lembrar que o par ordenado ele vai ser uma representação de x e uma representação de y. Então, o ponto zero, o ponto da origem, vai ser o ponto 0, 0. Ele é o ponto em que o meu x é 0 e o meu y também é 0. Se eu olho, por exemplo, para o ponto W é um ponto que está presente exatamente em cima do que seria nossa reta x, né? Nosso eixo x, que é o eixo das abscissas. Quando eu olho para esse ponto W, eu sei que ele está presente apenas no meu eixo x. Tá vendo que ele não tem altura, ele não tem posição em relação ao eixo y? Ele só tem posição em relação ao eixo x. Então, eu sei que esse ponto é só 16 e 0, porque não há nenhuma associação desse ponto ao eixo y. Da mesma forma, eu olho para o ponto G e eu sei que na minha posição x, ele vai ser menos 10. Quem ele vai ser na minha posição y? Ninguém, porque na verdade ele vai ser o 0, né? Não tem uma referência em y aí. Olhando para o ponto F, a gente consegue ter a mesma visão. A gente consegue perceber aí que o ponto F, ele não tem nenhuma coordenada em relação a x. Ele só tem coordenada em relação a y. Então, meu x, ele é 0. De forma semelhante, o ponto P também. O ponto P, ele vai ser aqui o ponto 0 em x e menos 8 em y. Agora eu quero perguntar para vocês, e o meu ponto A? O meu ponto A, ele vai ser uma representação de x e de y, não é isso? Eu terei o x aqui e o y aqui. Olhando para a figura, eu percebo que o meu ponto A, ele vai estar associado a alguém de x e a alguém de y. Tá vendo? Ele está exatamente na interseção da referência de alguém de x e de alguém de y. Então, se olharmos com atenção para o ponto A, a gente consegue perceber que a posição a qual ele está associado em relação ao eixo x é o ponto 2. E em relação a y, vai ser o menos 4. Percebam que o pontilhado aqui, que o ponto está fazendo em relação ao nosso eixo, é exatamente com o menos 4 em y e com o 2 em x. É como se a gente traçasse uma reta exatamente em cima
desse ponto A e em cima, nas duas direções, tanto na direção horizontal quanto na vertical, e perceber que essa reta vai cortar o ponto -4 em y e 2 em x. Então, nossa representação do ponto aqui, ó, essa representação xy, vai sempre carregar a ideia, a representação em x, a associação que se faz em x e a associação que se faz em y, tá certo? Pessoal, por hoje eu quero deixar vocês com essa ideia da representação do ponto no plano cartesiano. Na nossa próxima aula, a gente vai ampliar um pouco mais esses conhecimentos e conversar um pouco mais sobre isso, ok? Nossa aula se encerra aqui, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.